Muito bem, o Brasil, gente, está de volta agora para falar sobre criminalidade, violência contra as mulheres, nas escolas, em bares, enfim, todos esses assuntos que fazem parte da segurança pública. Aqui do DF, ações têm sido adotadas para combater e reduzir as estatísticas negativas em relação a esses temas. Quem responde isso aqui pela segurança no Distrito Federal é o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, que está aqui ao meu lado, e eu já desejo boas-vindas e boa noite, secretário. Obrigado, Tony. Prazer estar com vocês aqui. E eu sempre gosto de vir aqui porque a gente tem a oportunidade de conversar abertamente sobre as questões da segurança. Eu acho que a gente tem que trabalhar com transparência e é assim que a gente trabalha. Muito obrigado pela sua presença. Para a gente é uma honra receber o secretário de Segurança Pública. Eu gostaria de começar falando com o senhor sobre um balanço, né, sobre as ações da Secretaria de Segurança Pública, o que vocês têm feito para não só garantir a segurança, mas também trazer uma sensação de segurança para a nossa população. Porque, por mais que esteja segura a população, se não tiver a sensação, de nada adianta, né, secretário? De nada adianta. E a gente está bem acompanhado nesse aspecto, Tony, porque mesmo os países mais desenvolvidos, por exemplo, o Reino Unido, né, há pesquisas sendo desenvolvidas no Reino Unido, cuja capital é Londres e, enfim, uma cidade absolutamente desenvolvida, com câmeras, com um sentimento e com números que mostram que é uma cidade muito segura, mas quando se faz pesquisa, o pessoal de Londres fala que não tem sensação de segurança, para você ver como é que são essas coisas. E aqui em Brasília, a gente está seguindo esse caminho, a gente tem feito um trabalho muito forte para conseguir ter bons números da segurança pública, e a gente tem conseguido, mas a gente sabe que isso não é suficiente. A gente tem que também transmitir, além dos bons números, a gente tem que transmitir para a população essa confiança na segurança pública e essa noção de que a população pode estar se sentindo segura. Então, a gente está fazendo, inclusive, pesquisas em separado. Numa pesquisa, a gente monitora os números da segurança pública e a gente tem conseguido ter realmente muito bons números. Ano passado, por exemplo, 2024, nós tivemos o menor número de homicídios de toda a história do Distrito Federal. Então, essa história é medida numa série histórica que é medida desde 1977, né? E no ano passado nós tivemos o melhor número da história do Distrito Federal, o menor número de homicídios. Mas, ainda assim, há um sentimento de insegurança que a gente tem que procurar entender o porquê, e para isso a gente também tem feito pesquisa, né? Contratamos acadêmicos para que nos ajudem nessa pesquisa, e o nosso intuito é fazer com que a nossa população entenda, né, que o nosso esforço não é em vão. Então, estamos adquirindo também câmeras, né, para que a população saiba que está sendo monitorada. Isso transmite sensação de segurança para a população e, por outro lado, transmite ao criminoso a seguinte informação: não cometa crimes aqui não, que você vai ser identificado e vai ser preso. E é importante você dizer sobre a queda no número de crimes aqui no Distrito Federal, mas é importante também a gente destacar que essa queda deve ser mais acentuada em determinada região do que em outras. E as pessoas, muitas vezes, não se sentem seguras justamente porque em determinada região, às vezes, a criminalidade está... Porque você está falando de média, mas aí, muitas vezes, você tem uma região que tem um número um pouco mais acentuadas do que outras, não é isso, secretário? Isso acontece, né, evidentemente, sobretudo crimes contra o patrimônio, por exemplo. Furtos e roubos, né? Embora, de maneira geral, tenha caído, em quase todas as regiões o número caiu, né? Há realmente algumas regiões cujos números ainda estão um pouco mais elevados que nas demais. Então, a gente tem feito um trabalho onde a gente identifica as chamadas manchas criminais, para que nós possamos, então, deslocar o policiamento e instalar tecnologia, instalar câmeras, enfim, investir recursos, tanto recursos humanos quanto tecnológicos, naquelas regiões onde as manchas criminais mostram essa preocupação que a gente tem que ter, ou seja, dar uma atenção especial para aqueles locais. A gente tem feito também um trabalho muito forte junto com a comunidade. Então, os CONSEGs, Conselhos Comunitários de Segurança Pública, têm nos auxiliado muito em identificar quais são as maiores preocupações de cada região administrativa. Com isso daí, a gente pode tratar diferentemente as 35 regiões administrativas que têm realmente realidades muito diferentes. E se tem quem pode ajudar a polícia, se tem quem pode contribuir com o trabalho da segurança pública, é a população, né, Sandra? Mas não tenha dúvida, a gente tem esse espírito de policiamento comunitário, a gente acredita muito nisso, na aproximação da comunidade com as forças policiais. Eu gosto sempre de lembrar que as forças policiais, elas são dessa sociedade aqui, elas não são de outro planeta. Então, são pais e mães de família. Quando termina o expediente e o cidadão tira a farda, né,
Ela é uma mãe de família que está preocupada com os filhos, se os filhos estão indo bem no colégio. Ele é um pai de família que está preocupado para saber se o filho do policial também tem que estar em segurança. Então, muitas vezes, o próprio pai policial sabe das fragilidades, né, e se preocupa com a segurança dos filhos. Então, a gente tem que entender isso. A polícia faz parte dessa sociedade, não veio de outro planeta e as nossas preocupações são comuns. Por isso, o nosso esforço em construir um Distrito Federal realmente melhor para todos. Muito bem, Sandro. Vamos trocar um pouquinho de assunto. No dia 31 de março desse ano, o governador assinou um decreto limitando ali o horário de funcionamento de bares e distribuidores de bebidas. Essa medida trouxe algum benefício porque os empresários reclamam que agora são obrigados a fechar mais cedo e isso diminui o lucro. Tony, foi um grande avanço, foi um avanço muito significativo e os números têm confirmado isso. Crimes de maior gravidade, por exemplo, caíram numa média de 70% na porta das distribuidoras. É muito expressivo. É preciso que a gente lembre que isso não foi feito sem nenhum tipo de estudo, muito pelo contrário. A gente, conforme eu falei, a gente tem as manchas criminais e a gente consegue identificar onde o crime está acontecendo, em que momento que o crime está acontecendo, em que dia da semana ele está acontecendo. E a gente verificou com esses estudos que no período após a meia-noite, né, e antes das 5 horas da manhã, ou seja, na alta madrugada, vinham acontecendo muitos crimes na porta de distribuidoras de bebidas. Crimes de menor gravidade, como a questão do som alto, daquele incômodo que cria a população, né? Perturbação do sossego. Perturbação do sossego, né? O cidadão quer dormir, não consegue dormir, né? No dia seguinte ele tem que trabalhar cedo e, às vezes, por conta de uma distribuidora funcionando indevidamente, naqueles horários que não deveriam estar funcionando, a gente prejudica toda a comunidade. Com o fechamento das distribuidoras, você diminui aquela quantidade de bebida que as pessoas ingerem durante a madrugada e, às vezes, algo que pode começar como uma simples desavença acaba desencadeando num crime mais grave, como os homicídios. Crimes contra a vida, porque os caras bebem demais e partem para agressão então, e acabam terminando em homicídio. Crimes contra a vida, como homicídio, como latrocínio, como crimes sexuais, como estupro, né, tráfico de entorpecentes. Então, tinha muita coisa ruim acontecendo nessas altas madrugadas. E os números provam que a decisão foi acertada, secretário? Os números provam e a comunidade também, porque qualquer enquete que você fizer, você percebe que a comunidade se sente muito melhor com as distribuidoras não funcionando nas altas madrugadas. Secretário, nós mostramos aqui essa semana a revitalização feita pela Nova Cap. Começou a revitalização, um projeto que está custando 4 milhões para a população do Distrito Federal. A revitalização das passagens subterrâneas. Porque a gente sabe que sempre foi um problema, as pessoas acabam arriscando a vida porque não tem segurança, não tem iluminação, as passagens ali abandonadas. Esse trabalho foi iniciado pela Nova Cap, mas assim, nós mostramos no dia seguinte a pichação, a depredação feita por os vândalos. E o que a Secretaria pode fazer para trazer um pouco mais de segurança e de alívio para a população que utiliza e que necessita tanto dessas passagens subterrâneas? Antônio, o governador Ibanez está cuidando disso pessoalmente, está preocupadíssimo, porque foi feito um grande investimento para que a gente pudesse revitalizar essas passarelas. É preciso lembrar que isso é um patrimônio tombado, é patrimônio da humanidade, né? Essa região ali central de Brasília, essa região do plano piloto, Asa Sul, Asa Norte. Eu fui criado ali, Tony, na Asa Sul, eu lembro de tantos casos de pessoas que, às vezes, eram atropeladas porque tinham medo de passar nas passarelas. Então, esse processo de revitalização, conforme eu falei aqui, é algo prioritário para o governador Ibanez e a gente, infelizmente, é obrigado a ler, como picharam, né, uma espécie de desafio à segurança pública. Né? Eles picham a seguinte frase: nós picha... Eles pintam, né? Eles pintam. Vamos ver quem tem mais tinta. É um desafio. É um desafio. Então, veja bem, a gente tem agora a seguinte ideia: nós queremos fazer grafites, porque o pichador respeita o trabalho feito com grafite. Perfeito. Né? Então, é a nossa intenção agora fazer grafites, né, conforme é feito em várias capitais importantes do mundo, né, dos países europeus. Inclusive em São Paulo, eu estive em São Paulo há pouco tempo, você vê grafites naqueles paredões que acabam, desestimula o pichador. E são verdadeiras obras de arte, é um trabalho muito bem feito. Então o governador Ibanez nos autorizou a já começar a fazer esse trabalho. Isso vai envolver diversas secretarias, né, vai envolver a Segurança Pública, vai envolver a Nova Cap, vai envolver a Cultura, mas enfim, é uma fórmula que a gente está encontrando para poder dar segurança, mas além disso a gente também está instalando câmeras e teremos policiamento.
né? Mas para poder fazer com que os vândalos, né, não continuem depredando o nosso patrimônio, né, nós vamos fazer, então, com que os artistas da cidade possam, então, poder fazer grafites nas nossas passarelas. Uma forma até de expor também o trabalho dos artistas locais, Sem né, dúvida, secretário? sem dúvida. Eu vou abordar a questão da violência contra a mulher, mas antes eu gostaria de falar sobre a violência nas escolas, porque nós mostramos aqui essa semana passada, alunos que foram assaltados ali aos redores da escola Bosque, lá de São Sebastião. No dia seguinte, eu mostrei uma reportagem de um adolescente que foi brutalmente espancado também na mesma região. E a população lá de São Sebastião tem sofrido bastante e eu acredito que seja também um retrato de muitas portas de escola onde a violência continua ainda acontecendo de forma acentuada. Secretário, eu queria que você trouxesse aí um panorama, quais as ações, o que a Secretaria tem feito para coibir. Eu sei que isso passa por legislação também, porque você prende um menor infrator, ele não fica absolutamente detido. A nossa legislação ela é muito branda e tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas assim, o que a Secretaria pode fazer para mitigar essas ações de menores e essa violência na porta das escolas? São muitas medidas. Uma das medidas é uma das prioridades do governador Ibanez e da vice-governadora Celina Leão, tem nos cobrado para que a gente, na segurança pública, a gente coordene um grande projeto que envolve também Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, para que a gente possa monitorar o Distrito Federal através de câmeras. Com essas câmeras, a gente vai conseguir identificar essas pessoas que estão cometendo atos de violência dentro e fora das escolas. Né? Temos tido com a Secretaria de Educação uma relação muito próxima, muito amiga, de projetos em comum, e de forma que, inclusive, as chamadas escolas de gestão compartilhada, que são aquelas chamadas escolas cívico-militares, o nosso projeto inicial, o projeto do governador Ibanez, era de 40 escolas, agora ele determinou que a gente aumente de 40 para 50 escolas de gestão compartilhada. Então, naqueles locais onde os índices de violência estão mais alarmantes, a gente tem deixado a comunidade escolar, ou seja, professores e alunos, e os pais de aluno, democraticamente, decidirem se aquela escola pública deve ser transformada numa escola cívico-militar. Isso, secretário. Inclusive, nós anunciamos aqui ontem um projeto do GDF para realmente instalar câmeras no interior das escolas. Né? Esse projeto, ele tem ali uma data prevista para que ele passe e seja sancionado pelo governador? Eu acabei de sair de uma reunião onde a gente estava tratando disso, né? Ou seja, da integração dos nossos bancos de dados, né? Para que a gente possa, então, gerar imagens nas escolas e também nos hospitais e diversos pontos do Distrito Federal, locais públicos, mas que essas imagens, então, a gente tem que fazer o reconhecimento facial daquelas pessoas que estão por ali. Né? Isso aí é um sistema de cidade inteligente. E facilita, inclusive, a identificação daqueles brigões, daqueles alunos que desrespeitam o professor e que sai da aula já para brigar e para causar violência. Você identifica os brigões, você identifica o traficante que está ali nas redondezas do colégio, você identifica o cara que quer fazer um roubo, né? Você identifica pessoas que têm mandados de prisão expedidas contra si e que estão circulando ali. Então, esse sistema de cidade inteligente, que é um grande investimento que está sendo feito pelo atual governo, é algo que realmente vai deixar bons legados e vai trazer mais segurança para as escolas, para os hospitais e para o Distrito Federal como um todo. Muito bem, Sandro Avelar aqui com a gente, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que agora fala de um assunto muito sensível, que é a violência doméstica. Esse é um câncer que está ali em toda a sociedade. Infelizmente, nós vivemos um histórico machista e que os homens muitas vezes acreditam ser donos das suas esposas, das suas companheiras e acabam praticando a violência doméstica. Os números, como estão os números, eu queria que você apresentasse um pouco dessa situação e o que a Secretaria tem feito para tentar reduzir cada vez mais a violência doméstica, a violência contra a mulher, não só a violência física, mas a violência psicológica, a violência patrimonial, porque as mulheres sofrem muito dessa chaga. Sem dúvida nenhuma, Tony, e a gente tem feito trabalhos nas mais diversas áreas. Na área da repressão, né, nós não temos no Distrito Federal nenhum caso de feminicida que não esteja preso ou morto. Não existe caso não solucionado no Distrito Federal. Todos os feminicidas do Distrito Federal ou estão presos ou estão mortos. Nós não temos no Distrito Federal
nenhuma área que não esteja sendo assim enfrentada, inclusive no que diz respeito a esse plano de prevenção, onde a gente conversa com a sociedade. Nós temos programas conduzidos pela Secretaria de Segurança Pública, onde a gente faz reuniões com as lideranças, tanto lideranças comunitárias como lideranças religiosas, para que a gente possa mostrar que é preciso que a sociedade participe desse grande projeto de proteção das mulheres do Distrito Federal. Porque são muitos casos, Tony, quando você começa a fazer uma investigação de um feminicídio, isso é muito triste, que você descobre que o porteiro sabia que aquela mulher vinha sendo agredida, né? O vizinho sabia que ela vinha sendo agredida, escutava os gritos e não chamava a polícia. Não denunciavam, né? E não denunciava. As amigas sabiam, os amigos, os familiares, e é preciso que a gente lembre, a mulher que tem a proteção do Estado, ela está muito mais protegida do que aquela que não tem. Então, a gente tem os dispositivos, por exemplo, que a gente distribui nas delegacias, o chamado Viva Flor, que é um dispositivo que a gente entrega para a mulher que procura a delegacia de polícia. Com esse dispositivo, ela pode nos acionar a qualquer momento e ela vai ter um atendimento rápido, um atendimento prioritário. A Polícia Militar vai se deslocar rapidamente para oferecer segurança para aquela mulher que vem sendo vítima de violência. Agora, secretário, por que diante de todas essas ações, os números eles vêm crescendo, né? Nós temos aí, tive acesso, inclusive, a um relatório exposto na Secretaria de Segurança Pública, de que a violência contra as mulheres cresceu mais de 9% só no período de janeiro a junho. Os números realmente oscilam, e não é aqui no Distrito Federal, no Brasil e no mundo. Perfeito. Nós tivemos nessa semana o assassinato de uma modelo brasileira assassinada na Itália por um italiano, né, com vários golpes de faca. É algo que aterroriza o mundo inteiro. É um desafio, na verdade, para a segurança, né? É um desafio para a segurança, e é preciso lembrar que a grande maioria dos crimes são cometidos dentro de casa, em ambiente doméstico, onde a segurança não está, o policial não está, mas a imprensa está. Então, é preciso muito esse contato que a gente tem, esse contato aberto, e já quero lhe agradecer e agradecer aos seus colegas da imprensa, porque quando a gente tem a oportunidade de transmitir essa mensagem e pedir que aquelas mulheres que vêm sendo vítimas de violência procurem o Estado, vá até a delegacia, você vai ser bem atendido. Nós temos um atendimento especial, né, um atendimento onde a gente não revitimiza, né, a vítima, ou seja, ela vai ser atendida com carinho, com atenção, inclusive nas delegacias da mulher, cujas delegadas, na sua grande maioria, são delegadas que compreendem todo aquele drama. Isso nos ajuda muito. Mas é preciso que haja um engajamento da sociedade como um todo. A questão da denúncia que eu acabei de mencionar. Verdade. Né? Se você é um vizinho e sabe que a vizinha está sendo espancada, denuncie. E você pode denunciar no 190 quando está acontecendo o crime, né, para que a polícia se desloque imediatamente, mas você pode também denunciar através do 197, onde você não precisa sequer se identificar. Você vai informar que o seu vizinho está espancando a sua vizinha, mas você nem precisa se identificar para que não haja nenhum tipo de constrangimento. E essa denúncia, ela pode começar no primeiro grito, né? Você ouviu um grito ali, chama a autoridade policial para averiguar, porque muitas vezes se trata de um início de uma agressão mais acentuada e que precisa da proteção do Estado. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E esse esforço tem que ser de todos nós. É inadmissível que alguém seja capaz de discar o 190 para reclamar que o vizinho está dando uma festa e o som está alto, e esse mesmo vizinho não diz que o 190 para informar que a sua vizinha está sendo vítima de violência. Secretário, olha, o nosso papo tá maravilhoso. O meu diretor está aqui no meu ouvido falando, Antônio, o nosso tempo acabou, agradece, eu que preciso realmente. Eu gostaria de ficar aqui mais alguns minutos, mas infelizmente se trata de televisão e o nosso tempo realmente acabou. Eu queria que você deixasse aí as suas considerações e desde já agradecer mais uma vez a sua presença, dizer que você é sócio aqui do Brasil Gente e que você volta a hora que você quiser, a hora que o senhor quiser, secretário. Muito obrigado, meu amigo. Eu me sinto realmente muito bem aqui. Aqui a gente tem a oportunidade de conversar com transparência, temas de importância para a nossa comunidade, né? E sempre que convidado, eu vou estar aqui para conversar com vocês. Muito obrigado, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar. E aqui comigo eu vou pedir para que o meu amigo Neto chame o próximo intervalo e eu volto em seguida com o próximo bloco do Brasil Gente DF. Muito obrigado, secretário. Obrigado a vocês. Um abraço.